Olá, tudo bem? Prezados e prezadas, é um prazer tê-los todos conosco e hoje nós vamos discorrer sobre os mitos da adoção. Se me permitem, vou projetar uns slides para facilitar a nossa comunicação. Bem, eu gosto sempre de enfatizar essa frase, desconstruir os mitos da adoção, porque esses mitos são extremamente nocivos à formação da vontade. O que nós queremos é obter a real e efetiva vontade de você, minha cara, meu caro, meus caros, minhas caras. Por quê? Porque é a vontade que vai determinar um relacionamento muito longo. O primeiro mito é o da gaiola cheia de passarinhos. Imagine só, você está andando, encontra uma gaiola em algum lugar, assim, repleto de passarinhos. Caberiam umas 4 passarinhos, tem uns 20. A vontade que você tem qual que é? Abrir e fazê-los voar, para ganhar um céu azul iluminado. Mas os atuais serviços de acolhimento, antigos abrigos, eles não são nenhuma gaiola. As pessoas lá são livres, as crianças que estão lá, muitas, a maioria tem famílias, há um relacionamento, muitas vezes ruim, mas tem um relacionamento com a família de origem, e não estão aptas para serem adotadas. E muitas vezes não querem ser adotadas. Isso permite chegar à seguinte conclusão, que não será você que vai abrir a porta da gaiola, porque não há gaiola, não há passarinho, mas há uma pessoa lá que precisa de ser adotada. Mas, antes de falar desse assunto, vamos falar de um outro mito tão ruim quanto esse primeiro. É o mito que eu costumo chamar o mito do orfanato das Chiquititas. Essa famosa novela, ela traz assim uma casa coletiva, onde todas as pessoas se amam, se gostam, têm amizades, têm sua individualidade e parece que estão fazendo um movimento lá de integração. Ora, os serviços de acolhimento, eles trazem um problema como todo e qualquer outro serviço de coletivização das pessoas, como um quartel, como um mosteiro, um lugar, um instituto de longa permanência, os antigos asilos. Qual é o problema? A desconstrução da personalidade, da individualidade. Muitas crianças que permanecem tempos demasiados nas instituições de acolhimento, elas perdem a individualidade. Elas não amadurecem. Adolescentes que nunca fizeram algo que, se tivesse na casa deles, já teriam feito. Isso é normal. Perde muito daquilo que eles teriam se tivessem numa casa. Por isso que muitas vezes, quando uma criança sai de um abrigo, da instituição de acolhimento, e chega numa casa, ela estranha. Estava tudo prontinho lá no abrigo. Não precisava providenciar nada. Tudo, ninguém exigia, ninguém cobrava nada. Por isso que não é, o abrigo não é uma masmorra. Mas, mesmo por mais bonito que ele seja, ele não tem aquilo que vocês querem dar, afeto. Bem, outro mito importante também, e esse em relação às pessoas que querem adotar, como vocês, o mito da redenção. Todos nós temos um projeto de vida, todos. E projetos de vida incluem relacionamentos. E relacionamentos profissionais, estudantis, acadêmicos, às vezes, e emocionais, afetivos. Os relacionamentos afetivos incluem a adoção. E a adoção não é um meio de se redimir perante a sociedade em razão de uma infância ruim, de um relacionamento afetivo pior ainda. Não.
Eu, sinceramente, digo, se vocês pretendem melhorar algum outro relacionamento com a adoção, vocês estão trilhando o caminho errado. Eu costumo dizer, compre um cachorro. Sim, porque relacionamento não se melhora com a formação de um novo relacionamento. Isso não existe. Você tem que trabalhar o relacionamento que você acha que não está bom para partir para um outro. Não se melhora ou piora. E, além disso, como a psicóloga-chefe costuma dizer, criança não é instrumento terapêutico para problemas de saúde mental dos adultos. Então, muito cuidado. Ninguém vai redimir outrem perante a sociedade só pelo fato de estar adotando. Eu sei que isso pesa, principalmente para as mulheres que estão sem filhos, que a sociedade cobra. Quando você vai ter seu filho? Quando é que você planeja ter filho? Você não teve filho? Ou mesmo não, em outras situações, o casais sem filhos. E quando vocês vão ter filhos? Ah, vocês não têm filhos? Ah, muito bem. Vamos pensar um pouco mais sobre isso? Eu não disse que nós queremos saber a sua vontade livre e desimpedida? É essa vontade que vai determinar um novo lar. E se a sua vontade estiver cheia de pressões sociais, que em algum momento vão ceder, não é uma vontade nem livre e nem desimpedida. Por isso é que eu costumo ressaltar: você quer adotar? Você vai adotar. Mas é isso que mesmo você quer? Bem, passemos para um outro mito. É o mito do fatalismo genético. O seguinte, até já não existe mais a propaganda de uma famosa margarina em que mostrava uma família típica do hemisfério norte, que nunca refletiu a realidade brasileira, mas era aquela família perfeita com um cachorro bonito até. E só que as crianças que estão aptas para adoção não vêm dessas famílias. E aí vem a grande questão. Ah, será que a mãe drogadita, esquizofrênica, alcoólatra e qualquer outra doença, ela não vai transmitir o gene, principalmente com droga, né? Porque eu assisti no programa de televisão de domingo à noite, que uma universidade, que eu nunca ouvi falar, né? Sempre, umas universidades que você pode até olhar no Google que não se encontra, mas ela aparece no domingo à noite, foi numa grande pesquisa com 10 pessoas, né, normalmente, e que aquele gene, ele transmite alguma característica ruim, ruim. Olha, esse fatalismo genético, ele decorre de uma mentalidade de o ser humano tentar administrar o futuro. Se eu sei o gene meu agora, eu sei o que vai acontecer. Isso tem muitos estudos. Só que, além da genética, você tem algo que chama-se epigenética. Isso significa o quê, em português claro? Os fatores externos alteram o gene. Então, duas crianças gêmeas, biviterinas, podem ter problemas decorrentes daqueles genes, né, de alguma doença, uma pode desenvolver, a outra não, se viverem em ambientes diferentes. Isso daí não é invenção minha, vocês podem procurar, pesquise sobre epigenética, mas desde já lhe adianto, o ambiente faz toda a diferença. Agora, temos esse mito de que adoção é para rico. Eu nunca tinha ouvido falar disso até que me abordaram e falar quanto dinheiro eu preciso ter para adotar. Olha, e alimentado por aquelas pessoas famosas que procuram algum país
em estado de miserabilidade, guerra, adota uma penca de crianças, traz junto com a mala, né? Aquelas criancinhas que nem sabem que estão sendo adotadas, né? Então, tudo bem, uma opção delas, né? Mas ruim, mas é opção. E a impressão que dá é que, tendo dinheiro, se adota. Não é isso. Nenhum relacionamento começa com um ato fraudulento. Evidentemente, alguém vai oferecer de uma forma ilegal para vocês uma adoção fácil, rápida e horrorosa. Só que não vai falar que é horrorosa. Por quê? O dinheiro compra muitas coisas, mas caráter e personalidade ainda não. Né? E se vocês começam um relacionamento com uma fraude, não precisa depois cobrar das pessoas o amor honesto e sincero. O que nós examinamos durante o estudos sociais não é o quanto dinheiro você tem. Isso daqui não é um exame prévio para financiamento de imóvel. Não. É para saber em que sociedade você se encontra. Mas eu falo, estou no Brasil. Sim. Há subgrupos sociais. Você mora onde? Você mora em que lugar? Em que contexto? Ah, você está perguntando que se eu for pobre eu não vou adotar? Não. Imagina que você seja bem rico. Você mora aqui na cidade de São Paulo, uma cobertura, um prédio maravilhoso, em frente ao Parque Ibirapuera, né? Um apartamento de 600 metros quadrados. Só que você divide o teu tempo com a África do Sul, com Coreia do Sul, e com a Suécia e Londres. Você está socialmente inserido onde? Eu posso até arriscar em dizer que você está inserido no aeroporto de Guarulhos, porque quem vive nesse jet set vive dentro de um avião ou morando no aeroporto. E é verdade. Isso daí não é elucubração minha. E agora, que tempo que você vai ter para essa criança? Ou para esse adolescente? Nada? Nenhum tempo? Ah, mas eu tenho dinheiro, eu vou contratar outra pessoa. Ah, então, espera aí. Nós estamos querendo que você adote, não a outra pessoa adote. Ter ajuda é uma coisa. A outra pessoa é outra coisa. Dou outro exemplo. Imagina que você tem um dia a dia muito corrido, tem 2 empregos, ou estuda, tem emprego, e tem uma família no interior, tem um parente doente. Que contexto social você está inserido? Sociedade é isso, não é só uma população gigante. Você está numa vida social intensa, né? Você tem N atividades, N coisas, e vamos inserir uma criança aí, ou um adolescente? Mas onde? Não cabe, não tem espaço, só isso. O tempo não é uma coisa que se fabrica e tampouco se compra. Por isso que a ideia de dinheiro e adoção não combinam. É muito comum falar, mas a minha mãe, a minha tia, as mulheres lá em casa vão ajudar. Espera aí, quem está adotando? Você, ou sua mãe, sua sogra, sua irmã, seu tio? Não, é você. É você que vai ter que ter condições para cuidar dessa criança. Outro mito sobre a adoção que eu gosto de abordar é que é muito demorado. Vocês vão falar, e é mesmo? Olha, estou não sei quanto tempo, fulano de tal ficou não sei quanto. Mas aí eu vou dizer o seguinte, a adoção não é um processo único, ou melhor, ele não é uma linha no tempo. Ele depende de 3 fatores importantes. Primeiro, o perfil que vocês querem. De recém-nascido até 6 meses, é um perfil muito restrito. Quanto maior o perfil, mais amplo o perfil, mais rápido será o tempo que vocês vão ficar na fila de adoção. Outra coisa, a destituição não é um processo mágico. Se faz assim, olhou, adotou, ou destituiu, melhor dizendo. Não. Vocês vão ver muitas crianças nas ruas e vão falar, escuta,
Por que não essas crianças não são adotadas? Pergunto para elas. Elas não querem ser adotadas. Elas gostam das mães. Ah, mas essas mães são as tranqueiras. Mas elas gostam. Elas amam as mães. Mesmo naquelas situações. A genitora, antes de ser destituída do poder familiar, exceto se ela entregou voluntariamente para adoção, ela tem o direito à ampla defesa e contraditório. Isso não é um empecilho, mas é um direito dela. Não existe destituição compulsória. As mães não vão perder o poder familiar porque estão na rua. Não, não. Isso não é tão rápido, tão fácil. Por quê? Porque é um ser humano que nós estamos lidando. A genitora é uma pessoa, é um ser humano. E, ainda mais, considerando um estado puerperal, né? Alguns chamam de depressão pós-parto, é o estado puerperal, eu pergunto, devemos respeitar, mesmo nos casos de entrega voluntária? Nesses casos, eu aguardo para que, depois do estado puerperal, a mãe confirme ou não a vontade livre e desimpedida de entregar uma criança. E, por último, temos que observar os motivos do acolhimento. Muitas das vezes, aquela criança ela foi inserida dentro do serviço de acolhimento porque sofreu abuso por parte de alguém que não é a mãe. Às vezes não é nem a mãe nem o pai. Muito comumente, estatisticamente falando, é o padrasto. Mas a mãe ainda mantém o relacionamento e o poder familiar. Essa criança não vai estar. É interessante que mesmo crianças um pouco maiores, mas não tão, elas necessitam ser trabalhadas para serem adotadas. Caso contrário, elas vão dizer não. E quando dizem não, não ocorre adoção. Muito bem. Eu quis, ao falar sobre esses mitos, trazer um pouco à luz do que nós pensamos, do que nós somos. Vocês vão ouvir e ver a palavra do Ministério Público, dos setores técnicos, para que vocês nos conheçam, saber quem está do lado de trás dos processos, os pedidos, os deferimentos, indeferimentos. Nós somos seres humanos, mas a nossa finalidade determinada pelo Estatuto da Criança e Adolescente é de obter de vocês a real vontade. Evidentemente, e acrescento 2 pontos muito importantes para vocês que querem adotar, é que a adoção, ela não se faz numa sociedade perfeita. Uma sociedade carregada de preconceitos, seja em relação à etnia, seja em relação ao gênero ou aos transgêneros. Isso significa que casais e pessoas de etnias diferentes sofrem preconceitos. E, quando adota outra criança, vai sofrer, mesmo que seja da mesma etnia. Isso aí não tem como negar, mas para isso, a necessidade de apoio e orientação. Nossa sociedade pratica diuturnamente preconceito velado e que muitas vezes traz dificuldade e desconforto grande para as crianças. E um outro e último ponto que eu vou destacar, que a adoção, ela não só altera a sua vida, ela muda o rumo de várias vidas. De tantas quantas vidas forem envolvidas nesse processo. Por isso é que nós somos rigorosos, cautelosos, porque uma vez iniciado o processo de aproximação, como vocês vão ouvir os técnicos falando, inicia-se uma série de ações dentro das mentes humanas que não são reversíveis. Ninguém é uma mera página escrita a lápis, em que a borracha apaga. Não. A nossa linha escrita é assim de forma indeleável. E significa que se errarmos, não terá como a gente apagar.
Por isso que eu peço que vocês reflitam, que vocês desconstruam os mitos, entendam como são as coisas. Estaremos aqui, ao final desses vídeos, para ouvir as suas perguntas. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos.